E aí, pessoal, bom demais? Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Essa parábola está lá em Lucas 15, do verso 11 em diante, até o final do capítulo. Como é um texto grande, eu vou ler algumas coisas e nós vamos comentando, né? A palavra fala assim que um certo homem tinha dois filhos, certo? O mais moço, de repente vira para o pai e fala: pai, me dá a minha parte na herança, eu quero viver minha vida, certo? E vamos parar um pouquinho aqui para a gente ver. Primeiro, o pai estava vivo, não é isso? Não existe herança de pai vivo, de pais vivos, não é isso? Herança só com a morte do titular da herança, não é isso? E na verdade, o que aconteceu? Esse filho matou o pai para poder obter a herança. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele simplesmente queria se desligar do pai, certo? E viver a sua vida. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Esse filho não era porque ele era mais novo, mas era um filho que não estava preparado para essa situação que ele iria enfrentar. Ok? Vamos lá. Em alguns dias o pai foi, separou o valor da herança dele, entregou nas mãos dele e ele foi embora. Outra coisa que ele fez, ele se mudou, não é isso? Ele se dissociou, da família, do pai, do outro irmão, provavelmente da mãe. O texto não cita, mas provavelmente havia uma mãe aqui nessa coisa que provavelmente talvez estivesse triste com a situação do filho, mas o pai fez como ele pediu, não é isso? Repartiu a herança e o filho foi embora, foi para um lugar distante, como diz o texto fala, né? Que ele foi para uma terra longínqua, ok? E lá, o que ele fez? Desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Está lá no verso 13, ok? Vejam bem, esse filho, certo? Ele pegou a sua parte na herança, que na verdade nem era uma herança, né? Porque o pai não havia morrido, não é isso? Ele pegou a sua parte e ele desperdiçou seus bens de forma dissoluta, né? Esse indivíduo, ele não entende alguns ensinos, né? Que são, por exemplo, você não gasta a riqueza. A riqueza, na verdade, é uma semente, e essa semente que deve ser plantada, não é? Ela deve germinar e deve dar outros frutos. Aí sim você vai comer os frutos desse plantio, desse plantar. Eu não sei se vocês já fizeram alguma experiência. Eu vou contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás com meu avô, né? Hoje eu que sou avô, né? Mas naquela época meu avô, nós plantávamos milho, feijão, né? E eu me lembro dele dizer para mim: Rui, plante 3 sementes em cada cova, 3 sementes. Eu dizia: mas vô, por que plantar 3 sementes? Porque se uma não vingar, a segunda pode vingar. E ainda vamos ter a terceira. Então vamos ter 3 sementes. Aí o que acontece? Esse jovem, ele é semelhante àquele jovem da outra parábola, o jovem rico, não é isso? O que ele fez? Ele dividiu a semente, não é? Ele simplesmente cortou a semente. E semente partida não dá fruto, ela não germina, ela não vinga. Essa que é a verdade, não é isso? Mas vamos lá. Aí esse rapaz foi e fez todas essas coisas. Ele não adquiriu com o pai o ensino, o aprendizado, não é, necessário para viver isso que ele queria viver. Ele simplesmente queria gastar
né, a herança, e foi assim que ele fez. De repente, como ele mudou para uma terra longínqua, ele não tinha parentes, não tinha ninguém naquela terra. Ele tinha que ter sabedoria para saber bem utilizar o dinheiro, não é isso? Mas ele simplesmente não se importou com isso, desperdiçou o dinheiro. Quando houve fome naquela terra, não é isso? Ele teve que, pobre, né? Gastou tudo, se tornou um pobre, um necessitado, teve que se tornar empregado de um morador da terra, provavelmente um homem próspero daquela terra, porque tinha empregados e etc. Aí ele foi trabalhar. Lá ele se deu conta de que ele passava até fome, mas queria comer até a comida dos porcos. Aí ele lembrou, nossa, a mente dele, né? Falou, nossa, meu pai, qualquer dos empregados, né, do meu pai se alimenta melhor do que eu. Bateu nele um arrependimento. Ele voltou e disse ao pai, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Afinal de contas, ele já tinha levado embora a parte que era dele, não é isso? Mas o pai, né, como se diz, o pai tomou uma atitude extraordinária. Eu vou achar que o verso 21 diz assim, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Em outras versões diz, trata-me como um dos seus empregados. Mas o pai, o que o pai fez? O pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E aí o que aconteceu? O pai primeiro o lavou, não é isso? Desconsiderando tudo que ele havia feito, pôs nele a melhor roupa, uma túnica. De quê? Uma túnica de filho, uma sandália de filho, um anel de filho, um anel de governo, não é isso? Olha para você ver como é que o pai fez. Por isso é que muitas vezes eu costumo dizer, Deus não está preocupado com o seu pecado, ele já tem solução para isso. Jesus é a solução para o seu pecado, né? Para o nosso pecado, não é isso? Mas vamos lá, aí trazei um bezerro cevado e vamos festejar, porque meu filho estava morto e renasceu. Aí vem o segundo filho, o filho mais velho. De repente o filho mais velho olha de fora e fala assim, mas o que está acontecendo? Seu irmão voltou. Aí ficou injuriado. Quantas pessoas, quando veem Deus te abençoar, ficam injuriados com aquilo, não aceitam aquilo? Esses são os verdadeiros religiosos, aqueles, né, o filho diz, eu há tanto tempo te sirvo, e o Senhor nunca me deu um bezerro cevado para eu me alegrar com meus amigos. Olha que coisa mais idiota. E o pai diz, tudo que é meu é seu, filho. Você não lançou mão porque você não se sente filho, você se sente empregado, você vive servindo. E Deus, Ele quer nos dizer algo extraordinário. Nós não somos empregados. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, não é isso? Então, pessoal, essa parábola tem muito mais coisa aqui, mas para que o vídeo não fique longo, é isso aí. Olha que coisa maravilhosa, que Deus, na figura desse pai, disse para esse segundo filho, com essa treta toda desse camarada, não é isso? Aí o filho diz lá, eu tenho cumprido todos os seus mandamentos, mas não é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento, Deus quer ficar junto, é isso que Deus quer. Deus quer o teu amor, assim como Ele te ama. Ok, pessoal? É isso aí. Fiquem com Deus.